Nesta aula vamos falar de importação de bitmaps e vetores, conversão e compressão, e ainda comentar sobre alguns formatos de arquivos de imagens e também arquivos gráficos, né? E falar de compressão com perda, compressão sem perda. Vamos ver aqui como importar. Importação de bitmaps e vetores. As duas importações acontecem da mesma maneira. Arquivo, importar ou Ctrl I. Aqui estamos numa pasta do nosso CD de clipart do CorelDRAW. Vou escolher uma figura aqui e mando importar. Ele mostra, se vocês olharem, todos os tipos de arquivo que o CorelDRAW importa e quiserem fazer uma pesquisa específica sobre cada um. Isso vocês encontram facilmente hoje na internet ou em livros técnicos. Contam a história de cada arquivo, por que surgiu, o que eles fazem, o que eles salvam. Então essa é a maneira normal de importar um arquivo, tanto vetor como bitmap, vai pelo importar. Aqui eu deixo em todos os formatos de arquivo e trago a imagem. Então clique e arraste para redimensionar, pressione Enter para centralizar na página. Ok? Ou dê um clique em qualquer lugar da página que a imagem aparecerá no tamanho que ela foi criada. E você pode redimensionar e colocar no lugar que você quiser, ou deixar de lado, fazer a sua montagem para depois trazer a imagem. Ok? Então, esse aqui é um objeto vetorial. Outra maneira que a gente pode fazer, aqui temos várias fotos de máquina digital. Elas estão com 1024 pixels nas dimensões por 768. Pode clicar e arrastar para o documento do CorelDRAW, soltar, esperar que ela apareça lá. Então eu importei uma imagem de bitmap arrastando. Também temos maneiras de ir pelo Windows Explorer, né? Ou pelo navegador de documentos do seu computador, e arrastar também vetores, imagens de bitmap. A gente recoloca na página. Também temos janela de encaixe, livro de recortes. Vamos ver aqui conteúdo na web. Se a gente quiser procurar também, aqui temos cliparts e fotos. Então, os cliparts são os vetores. Ele está, ao mesmo tempo que está me mostrando no meu computador, ele está navegando e acessando esse conteúdo no site da Corel. Então, aqui temos cliparts. Vamos tentar trazer um aqui. Então, ele acessou o site da Corel e trouxe o arquivo aqui para mim de clipart. De fotos, também vou entrar no mesmo assunto, só que agora é uma foto. Clico e arrasto. Tudo isso que eu faço, eu estou importando imagens, bitmap e vetoriais para o meu documento no CorelDRAW. Então, tenho várias maneiras, né? O que é a conversão de formatos de arquivo? Quando eu trouxe essas imagens aqui, essa, por exemplo, a máquina salvou como JPEG. O JPEG, ele tem uma compactação com perda de dados. Das cores, eu já comentei isso com vocês. Se quiserem pesquisar mais, podem procurar na internet ou em livros técnicos. Ele faz uma compressão e ele é próprio, ele é bom.
é uma compressão boa para fotos, para imagens de bitmap fotográficas, tá? Vai fazer cair o tamanho do arquivo. Mas quando você traz para o CorelDRAW, ela vai manter, vai ficar sempre com a mesma resolução, mesmo DPI, os pixels estão nos mesmos lugares. Não, quando você salvar o seu arquivo do CorelDRAW, não vai ter perda de dados nessas imagens. Ele faz a compressão dele, só que a compressão do CorelDRAW é uma compressão sem perda de dados. Tá ok? Então, se eu quero salvar essa imagem, ela veio para cá, não interessa se ela veio em JPEG ou se ela veio em TIFF, que o TIFF também não tem perda. A compressão dele é uma compressão diferente, é uma compressão em LZW, quem quiser pesquisar. Do TIFF quanto do GIF, é uma compressão que é feita que não dá perda nos dados, ou seja, é gravado pixel por pixel. Esse pixel é tanto, esse pixel tem tanta informação, então ele não engole, não tem perda de pixels de uma cor para outra. No JPEG já tem. Se eu quiser exportar essa imagem, eu posso salvar em qualquer formato. Isso que eu estou fazendo, se eu salvar em outro tipo de extensão de arquivo, eu estou fazendo uma conversão de formato de arquivo. Ou seja, ele veio aqui para mim em JPEG, mas agora eu quero salvar em TIFF. Eu estou convertendo, então o CorelDRAW faz essa conversão. Aqui você vê as opções de compactação que o TIFF permite fazer. Tá? Quem quiser pesquisar, a recomendada é a LZW, que é sem perda, ou descompactado, que aí o tamanho do arquivo vai ficar maior e em LZW vai ficar menor. Você também pode fazer descompactado e depois mandar o seu sistema operacional, né, o Windows, zipar o seu arquivo. Então, além depois que ele está salvo em TIFF sem compactação, você pode mandar compactar pelo Zip, que é um programa do Windows mesmo, ou usar o WinZip, que é da Corel, que vai fazer essa compactação também. Não vai ter perda de informação na imagem, de dados na imagem. Não vai ter pixel que vai sumir, não vai ter pixel que vai ser enganado a cor. Então, isso que eu estou fazendo, se eu quiser salvar em Photoshop, você vê a compactação do Photoshop é RLE, também se quiser pesquisar, é uma compactação que salva, por exemplo, tem um pixel azul e tem mais que é 255 e mais 5 pixels ao lado dele que tem a mesma informação de cor. Então ele faz assim, ele pega esses 5 é essa informação. Então ele vai compactar. Ele vai falar uma vez só, mas só que tem 5 pixels depois. Se tiver 20 amarelo, aí ele vai pegar e vai falar, aqui tem 20, a partir desse tem mais 20 para frente. Então ele economizou na hora de escrever o arquivo. A compactação RLE é feita dessa forma, também não tem perda. Só o que acontece é que na hora de você abrir o arquivo, ele vai demorar um pouco mais para abrir, porque aí ele vai pegar e vai ter que interpretar tudinho isso, vai ter que ler tudo novamente, que aqui tem 20, que ali, e vai lendo cada informação, a informação vai ficar compactada, ele vai ter que descompactar para mostrar na hora de abrir no Photoshop, Photopaint, ou na hora de importar para o CorelDRAW, ela vai demorar um pouco mais. Então, temos formatos de arquivos de imagens que podem ser aqui, essa aqui que é vetor, eu posso transformar facilmente em bitmap. Eu vou duplicar aqui. É só vir em bitmap, converter em bitmap. Isso que eu estou fazendo é uma conversão de formatos de arquivo. Eu estou transformando um objeto que era vetor para um objeto bitmap. Por que às vezes eu preciso fazer isso? Porque eu já comentei que tem efeitos. Vamos fazer um efeito aqui de transparência,
que aparecem, dá problema na hora de você fazer. E muitas vezes você precisa transformar em bitmap para aquele defeito ali que apresentou não aparecer aqui. No bitmap ela não aparece. E já no vetor, se eu transformar aqui, vocês verão que tem lugares que não é muito fiel. Aparece o objeto que está por trás, não fica muito bom aos olhos, né? Fica bom para ver. Já ele transformado em bitmap, ele já vai ficar com o seu efeito perfeito. Então eu queria que vocês pensassem em pesquisar sobre os formatos de arquivos de imagem gráficas, porque quando você tem que levar essa imagem que está no CorelDRAW para o Word, por exemplo, para mandar para um amigo, ou você criou um logotipo e o seu cliente quer que imprimir esse logotipo num papel de carta, você vai ter que salvar, mandar exportar essa imagem para o seu amigo lá, para o seu cliente, usar no Word. Então, você tem que saber também de RGB, qual o tipo de arquivo que carrega RGB, qual o tipo de arquivo que carrega CMYK. Para o Word, eu recomendo, para ele ficar em vetor, o WMF. Tá? É um meta-arquivo do Windows, então ele vai ser interpretado lá como, quando é vetor, vai continuar sendo vetor. Ele mostra algumas informações, se quer que o texto fique como texto mesmo ou como curvas. Coloquei como curvas, também não tem texto nenhum aqui. Vamos esperar a conversão acontecer. Olha, aqui as minhas cores elas estão em RGB já. Só que tem muitos cliparts do CorelDRAW que estão já em CMYK. Vamos ver a cor desse aqui. Ó, está em CMYK. Se eu mandar exportar esse daqui, por exemplo, exportar como meta-arquivo, está exportando. Vamos esperar. Agora eu vou tentar importar aquele lá. Ele veio inteiro, o documento todo. Ó, o WMF ele salva os objetos. Isso porque eu esqueci de pedir aqui somente selecionados, ok? Então vou de novo, mandar no 3, só aquele objeto ali. Então estou convertendo e nesse momento vou importar o outro, só para a gente ver como que fica. Então sempre tem uma diferença ou outra. Então os mesmos números de objetos. Vamos ver o aramado. Olha a diferença do WMF. Teve coisa que ele transformou em imagem por causa provavelmente do nosso efeito. Então todas essas coisas vocês têm que observar na hora de fazer uma exportação. O nosso efeito que a gente jogou aqui no CorelDRAW não fica bem exportando em WMF, porque vocês viram que ele pegou e transformou vários pedacinhos a nossa imagem ficou em vários pedacinhos. Sem o nosso efeito, não vai dar problema nenhum. Figura 4. Porém, o WMF não salva informação CMYK neles. Sempre o que ele aconteceu? Ele perdeu a informação CMYK, ele salva apenas RGB. Então, o WMF e o nosso amigo Word também, ele não trabalha com 4 cores, com a CMYK. Ele não é próprio para fazer arquivo para gráfica. Então, nosso objeto original foi transformado em RGB. Quando você quiser fazer alguma transformação do tipo, mas
ele ficou agora sem os efeitos, da mesma maneira que o nosso outro objeto original era. Só perdeu a informação de cor. Então, essas perdas que vocês têm que avaliar, tem que conhecer os formatos de arquivo para poder saber. Se quer levar do CorelDRAW para um outro programa, tem que ser em outro formato que o programa aceita. Então é bom vocês verificarem lá no Word, por exemplo, tem arquivo, inserir, figura, figura do arquivo. Vocês vão ver quais as figuras que o Word aceita. Então o Word não aceita CDR, o Word não aceita CMX, o Word não aceita PDF. Então você tem que ver qual o formato que aquele outro programa aceita para fazer a conversão. Para a internet também tem os programas próprios para editar HTML. Você pode fazer um sitezinho, uma página no CorelDRAW. A gente vai ver também isso. E tem que conhecer, saber qual o tipo de compactação, qual o tipo de compressão para cada tipo de formato de arquivo, para você não se perder, não ter problemas nos seus documentos. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, eu gostaria que vocês fizessem nos nossos fóruns.